Por que os demônios pediram aos porcos? A fascinante história de Jesus lançando a legião de demônios em um rebanho de porcos é encontrada em Lucas. A história começa quando Jesus viaja pela região montanhosa a leste do Rio Jordão, que é uma área predominantemente gentia, parte da Decápole, as cidades gentias da região mais ampla. Então eles navegaram para o país das guarnições, que fica a leste da Galileia. Quando Jesus desembarcou em terra firme, um homem da cidade de Gerasa veio ao seu encontro. Este homem estava possuído por demônios há muito tempo. Ele não usava roupas e não vivia em uma casa, mas entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele clamou com uma voz terrível e se prostrou diante dele com medo, gritando em alta voz: "Que temos em comum, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente antes do tempo do julgamento designado." Jesus já estava comandando o espírito imundo para sair do homem, pois ele havia sido violentamente possuído muitas vezes, sendo mantido sob guarda e amarrado com correntes e grilhões. Mas ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio para o deserto. Esta é a descrição mais detalhada de um homem possuído por um demônio encontrada na Bíblia, um perfil clássico de possessão demoníaca. O homem vivia como um animal selvagem, sem roupas, sem moradia e habitando entre os túmulos. Ele demonstrava uma força sobrenatural ao quebrar suas amarras e se autoflagelava. O homem costumava gritar constantemente entre os túmulos, cortando-se com pedras afiadas. Ele era frequentemente amarrado com correntes e grilhões, mas conseguia quebrá-los. Ninguém conseguia subjugá-lo. Esse homem costumava viver na aldeia com os outros moradores, mas devido ao seu comportamento selvagem e errático, as pessoas concluíram que ele estava possuído por um demônio. Tentaram prendê-lo para evitar que machucasse outras pessoas, mas ele sempre conseguia se soltar. Finalmente, eles o expulsaram da cidade e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que podia, ele mesmo. A Bíblia descreve que ele era dirigido pelos demônios, da mesma forma que um cavalo é dirigido por seu cavaleiro ou um navio é remado por sua tripulação. O homem não pôde se libertar, mas Jesus tinha a autoridade completa sobre o espírito impuro. O demônio dentro do homem não queria deixar o corpo que habitava, pois a possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e, às vezes, exibe sua própria personalidade por meio da personalidade do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo de hoje, é importante exercer cautela para não ignorar o problema ou dar excesso de ênfase à suposta atividade demoníaca. Não sabemos como uma pessoa se torna possuída, mas práticas supersticiosas, supostamente inofensivas, jogos ocultos, espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas abrem a porta para a enganação dos crentes e perigo demoníaco real para os incrédulos. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em atividades demoníacas porque há algo que parece funcionar. Infelizmente, é um espírito demoníaco em ação. Os demônios desejam habitar corpos pelo mesmo motivo que um vândalo deseja uma lata de spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Os demônios também atacam os seres humanos porque desprezam a imagem de Deus e tentam desonrá-la e deturpá-la. A meta dos demônios nos cristãos é a mesma: manchar a imagem de Deus. Mas suas táticas são restritas em relação aos cristãos. Os espíritos demoníacos foram desarmados pela obra de Jesus na cruz, embora possam enganar e imitar os cristãos, prendendo-os no medo e na incredulidade. Quando Jesus questionou o homem possuído sobre o seu nome, ele respondeu: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Eles continuamente suplicavam a Jesus que não os ordenasse a ir para o abismo. Um grande rebanho de porcos estava pastando naquela montanha, e os demônios imploraram a Jesus para permitir que entrassem nos porcos, o que ele concedeu. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, que correram em direção ao lago e se afogaram.
O pedido de Jesus para o nome do demônio não era para usar o nome, mas para entender a extensão do problema. Isso revelou que o homem estava possuído por muitos demônios. A palavra legião sugere um grande número, pois uma legião romana consistia em cerca de 6.000 homens. Esses demônios não queriam ser aprisionados no abismo, que é descrito como um poço sem fundo em Revelações 9:11. Isso indica que o abismo é uma espécie de prisão para certos espíritos demoníacos. Os demônios não queriam se tornar inativos. Eles queriam continuar agindo, mesmo que fossem porcos. Notavelmente, um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem a permissão de Deus. Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus estava demonstrando sua autoridade sobre eles. Os demônios, ao possuírem os porcos, causaram-lhes comportamento errático, levando-os a correrem descontroladamente e se afogarem no lago. Isso demonstrou o poder destrutivo dos espíritos demoníacos que procuram roubar, matar e destruir, assim como seu mestre, Satanás. Os donos dos porcos perderam sua propriedade, mas Jesus valorizou a vida do homem mais do que o rebanho. Isso foi uma lição importante sobre as prioridades de Deus. Quando os pastores dos porcos viram o que aconteceu, correram para a cidade e para o campo para contar às pessoas o que havia ocorrido. A população veio ver o que havia acontecido e encontraram o homem que havia sido liberto dos demônios. Ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, o que os assustou. Aqueles que testemunharam o milagre relataram o que aconteceu, e as pessoas da região, temerosas, pediram a Jesus que saísse de sua área. Jesus concordou e voltou para o lado oeste do Mar da Galileia. O homem que havia sido liberto dos demônios implorou a Jesus para permitir que ele o seguisse, mas Jesus o enviou de volta para casa com a missão de contar às pessoas o que Deus tinha feito por ele. O homem obedeceu e proclamou as grandes obras de Jesus em toda a cidade. Essa história é um testemunho do poder de transformação de Jesus e sua capacidade de libertar mesmo os mais atormentados e oprimidos. Mostra que, com Jesus, não há casos sem esperança. Mesmo aqueles que foram dominados por demônios podem encontrar libertação e uma nova vida em Cristo. Jesus valoriza a vida de cada pessoa e está disposto a restaurar e redimir aqueles que buscam sua ajuda. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.